Olá, bom dia! A Força Nacional deve chegar essa tarde ao Ceará para tentar controlar a crise da segurança pública. O governo do estado diz que policiais militares estão por trás dos casos de vandalismo na capital e em cidades do interior. O senador Cid Gomes, baleado ao avançar com uma retroescavadeira sobre um bloqueio de manifestantes em Sobral, passou a noite no hospital e está fora de perigo. A votação sobre mudanças na Previdência dos servidores terminou em tumulto entre deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Me toca não, que isso? Que isso? Você tá me agredindo! Você tá me agredindo! Os contribuintes já podem baixar o programa para declarar o imposto de renda. A restituição vai começar mais cedo este ano. Autoridades da Alemanha tratam como terrorismo a morte de 9 pessoas em bares da cidade de Hanau e afirmam que o criminoso tinha motivação xenofóbica. 2 passageiros do navio que ficou em quarentena no Japão morreram no hospital infectados com o novo coronavírus. E as informações sobre a abertura do Carnaval pelo Brasil. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro. Bom Dia Brasil está começando. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil com informações sobre a crise na segurança do Ceará, onde policiais estão amotinados. Agentes da Força Nacional de Segurança devem chegar ao estado hoje à tarde. O senador licenciado Cid Gomes foi baleado ontem quando tentava furar um bloqueio de policiais. Ele passou a noite no hospital, continua internado, mas sem risco de vida. Vamos então direto ao vivo à Fortaleza. O Isaac Macedo tem informações atualizadas para a gente, Isaac, sobre a situação aí no estado. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, para tentar garantir algum policiamento, a Guarda Civil Municipal está nas ruas de Fortaleza. Mas essa é uma ação específica aqui da cidade. Em Juazeiro do Norte, que fica na região sul aqui do Ceará, viaturas estão paradas com os pneus vazios. A informação que a gente acabou de receber e de confirmar também é de que por lá um policial militar foi preso depois de incendiar um carro. Por lá, em Juazeiro do Norte, a Guarda Civil Municipal e também a Polícia Civil estão reforçando esse policiamento. A Força Nacional, como você disse, deve reforçar a segurança aqui no estado por 30 dias. Nós também acabamos de receber a informação de que ontem um avião já saiu de Pernambuco com destino aqui ao Ceará e que hoje 2 aviões devem sair de Brasília também com destino ao Ceará. Os policiais militares amotinados são um grupo de agentes que exige melhores salários. Eles vêm fazendo essa demanda desde o final do ano passado e já houve 2 rodadas de negociações com o governo do estado. Esse motim, inclusive, vai contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, em 2017, entendeu que a paralisação de servidores da segurança pública é inconstitucional. A Associação dos Praças Militares, que representa os PMs aqui do Ceará, disse por telefone que não reconhece esse movimento e que não apoia as ações de vandalismo. Em Sobral, na região norte, o senador licenciado do PDT, Cid Gomes, foi atingido por 2 disparos quando tentou entrar num batalhão usando uma retroescavadeira. Ele foi levado para a Santa Casa e depois foi transferido para o Hospital do Coração. Segundo o boletim médico, ele não corre risco de vida. Vamos ver na reportagem. Fita de isolamento e muitas viaturas. À noite, o quartel da Polícia Militar, onde o senador Cid Gomes foi baleado, foi cercado de policiais que não aderiram ao movimento. Nas fotos e vídeos, é possível ver que os manifestantes abandonaram o local. O senador do PDT, licenciado, passou a noite neste hospital, em Sobral. Ele foi atingido por 2 tiros. Um atravessou a clavícula e outro perfurou o pulmão. De acordo com o boletim médico, Cid Gomes está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. Cid Gomes tentava dispersar a manifestação dos PMs na cidade de Sobral. No portão do batalhão, Cid exigiu que eles deixassem o local. 5 minutos, nenhum a mais. Cid Gomes tentou invadir o quartel com a retroescavadeira. Logo depois, os disparos começaram. Nessas outras imagens, é possível ver o momento em que homens, no meio da manifestação, atiram. Os protestos dos policiais militares começaram no interior e na capital cearense na terça-feira.
Ontem, batalhões da PM foram invadidos por homens encapuzados e mascarados. Viaturas tiveram os pneus esvaziados e foram abandonadas nas ruas. Os acessos aos quartéis foram bloqueados. Os PMs não aceitam a proposta do governo do Ceará, que aumentou em R$1.000 o salário de um soldado inicial. Os manifestantes querem uma remuneração maior em caso de mudança de patente. O Estado garante que aqueles que aderirem ao movimento não receberão salário. Mais de 260 inquéritos contra PMs já foram abertos e 3 foram presos. Preservaremos e valorizaremos sempre os bons policiais, a imensa maioria da tropa. Mas aos infratores que violam a lei, realizam motins, a minha determinação é para que sejam submetidos a todas as punições previstas em lei. E em João Pessoa, policiais e bombeiros fizeram uma paralisação ontem. Está marcada para daqui a pouco uma reunião entre representantes desse grupo e o governo do estado. Então vamos para lá ao vivo com a Zuila Davi, que tem as informações para a gente. Oi, Zuila, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia. A audiência de conciliação está marcada para as 9 horas da manhã e a paralisação dos bombeiros e da polícia aconteceu justamente no dia do maior bloco das prévias carnavalescas aqui da Paraíba, o Muriçocas do Miramar. Policiais que estavam de plantão foram impedidos de trabalhar na segurança do bloco pelo grupo de manifestantes. Os que estavam aqui neste clube foram impedidos de sair e mesmo com a justiça tendo decretado a ilegalidade do movimento, ele começou e continua até por volta da meia-noite. Várias viaturas tiveram também pneus esvaziados, como esta que a gente está vendo aqui do Corpo de Bombeiros. Até mesmo o trio do cantor Alceu Valença, que é a principal atração do evento, teve um dos pneus esvaziados também. Mas o bloco aconteceu mesmo assim e Alceu Valença saiu no bloco Muriçocas do Miramar. A paralisação seguiu até por volta da meia-noite e as categorias reivindicam, dentre outras coisas, reajuste salarial e reclamam também da demora nas negociações. Já o governo do estado diz que as negociações estão sendo feitas, mas que não podem acontecer assim de forma imediata. Ana Paula. Obrigada, Zuila. E a votação sobre a reforma da Previdência dos servidores estaduais de São Paulo terminou em confusão no plenário da Assembleia Legislativa. Glória Vanik vai mostrar pra gente. Glória, bom dia. Era para ser um debate, mas aí deu lugar ao empurra-empurra, tentativa de agressão, aquela baixaria, né? Pois é, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Aquela imagem que ninguém quer ver, né? Alguns deputados deixaram o decoro de lado e partiram para a briga durante a sessão. A confusão se estendeu pelos corredores da Assembleia. O tumulto começou no plenário quando o deputado Tonílio Barba, do PT, tentou agredir Arthur Duval, do Patriota. Em outro momento, Frederico Dávila, do PSL, fez um gesto imitando disparos de armas de fogo contra os servidores que acompanhavam a sessão. Outros deputados se irritaram com a atitude dele. Na confusão, a deputada Márcia Lia, do PT, tentou pegar o celular da mão do deputado Douglas Garcia, do PSL. Quando a deputada Janaína Pascoal, do PSL, subiu para fazer o seu pronunciamento em protesto, os manifestantes se retiraram da galeria. Agora, o que importa mesmo, que é a segunda votação da reforma da Previdência dos servidores estaduais, ficou para depois do Carnaval, Ana. Depois que pararem de brigar, né, Glória? Obrigada, viu? E em Minas, os deputados estaduais aprovaram ontem um aumento salarial para 70% dos servidores estaduais. Isso em meio a uma crise financeira no estado. A Aline Guiar vai falar disso para a gente. Aline, bom dia. Esse reajuste foi criticado até pelo Ministério da Economia já. Ana, a crítica veio do Tesouro Nacional. Bom dia para você, bom dia a todos. É que Minas já manifestou interesse em aderir ao regime de recuperação do governo federal, como fez o Rio. Mas uma das exigências para essa adesão é não aumentar os gastos com funcionalismo, o que não vai acontecer se o projeto aprovado pelos deputados estaduais for sancionado. O reajuste aprovado pelos deputados mineiros foi criticado ontem à noite pelo Tesouro Nacional. A nota do Tesouro diz que aumentos salariais não contribuem para a recuperação fiscal de estados em dificuldade financeira. Ao contrário, agravam essa situação. Esse aumento aprovado inviabiliza a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. O projeto do governador Romeu Zema, do Novo, previa reajuste de 41,7% aos servidores da segurança pública. Só que os deputados mineiros incluíram emendas com aumentos para outras 13 categorias.
Minas tem uma das piores situações fiscais do país. O déficit orçamentário para este ano é de 13 bilhões de reais. O 13º do funcionalismo continua atrasado e os salários estão sendo parcelados desde 2016. O governo de Minas reafirmou o compromisso com o texto original do projeto. Informou que as emendas incorporadas ainda não foram analisadas e serão levadas em consideração a situação financeira do Estado e que continua com o propósito de aderir ao regime de recuperação fiscal. Os projetos aprovados ontem na Assembleia seguem agora para sanção ou veto do governador Romeu Zema. Ana Paula e Miriam. Obrigada, viu, Aline? Miralitão já está por aqui para responder a pergunta que não quer calar, né? De onde vai vir o dinheiro para pagar esse reajuste, então, Miriam? A gente sabe que Minas Gerais está com um problema fiscal sério e as contas não fecham. As contas não fecham e hoje de manhã, eu conversando com a área econômica do governo em Brasília, eu ouvi a expressão assim, calamitosa, situação calamitosa. Minas Gerais, como explicou a Aline, está tentando entrar no regime de recuperação fiscal e no regime de recuperação fiscal ela teria que fazer várias medidas de corte de gastos. Ele fez o oposto. Quando o governador Romeu Zema propôs esse aumento de 41% e a situação 41% para a área de segurança e agora a Assembleia quer estender para 70% do funcionalismo e a situação fiscal de Minas Gerais é assim, ela não paga dívida ao governo federal, não paga a dívida aos bancos, com a ajuda de liminares na justiça, consegue eliminar até de dívida que ainda vai vencer. E, além disso, para entrar no regime de recuperação fiscal, para vocês terem uma ideia, Rio de Janeiro teria que fazer um ajuste em 6 anos de 92 bilhões, Minas Gerais teria que fazer um ajuste de 140 bilhões. Minas Gerais, o governador Romeu Zema recebeu uma situação que é ilegal, que o governo federal, o governo estadual não distribuía, não repassava ICMS para os municípios. E aí ele fez um acordo para começar a pagar os atrasados em 2020 e já disse que não vai pagar. Então, nessa situação calamitosa e negociando isso com o governo federal, aliás, prometeu em maio mandar as medidas, que só mandou agora em outubro, nada foi aprovado ainda, ele dá esse aumento enorme e esse aumento enorme vira uma cascata ali dentro do setor público. Quer dizer, nesse momento é impossível. Minas realmente fica numa situação... Hoje, Minas é o pior estado. Decisão dos deputados, né? Vamos ver qual vai ser a decisão do governador Romeu Zema, se ele vai vetar ou se ele vai aprovar. Mas ele já começou com essa proposta dele da área de segurança. Isso é que diante da repercussão, vamos ver o que vai acontecer, né, Miriam? Agora, com relação aos outros estados, tem outros estados também nessa situação bem ruim. Exatamente. O que eu ouvi hoje em Brasília é o seguinte, a preocupação de que essa decisão do governador de Minas Gerais acaba produzindo um efeito dominó, porque já em muitos estados tem pressão da área de segurança de policiais. Nós estamos vendo aí o noticiário por aumentos. Estava acontecendo já, quando ele dá o aumento de 41%, outros estados começam a se perguntar, porque no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande prometeu um aumento de 30%. Mas lá os policiais disseram, vem cá, mas Minas Gerais está em situação dramática. Nós somos o melhor estado, com nota A, então não quero só 30%, quero mais. No Ceará, a promessa era de 13%. Aí os policiais de Ceará disseram, não queremos mais, porque Minas Gerais é o pior estado, está dando 41%. E tem mais confusão, porque o Distrito Federal, quem paga as contas de segurança, os salários dos policiais, é o governo federal. Tem um fundo de 2001, mas desse fundo que sai o dinheiro. Então, é o próprio governo federal que está sendo pressionado agora a mandar um PLN, um projeto de lei ao Congresso, autorizando um aumento que o governador quer de 37% para os policiais. Então, isso vira uma bola de neve, um efeito dominó que pode ir para todos os estados, num momento em que só alguns estão fazendo a coisa certa, como, por exemplo, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Ele está fazendo tudo direito, cumprindo tudo que prometeu para o governo federal, aprovando todas as reformas, reforma administrativa, reforma da Previdência, e tem colocado as contas em dia para para entrar no acordo com o governo federal sobre a sua dívida. Mas quem faz direito acaba ficando pressionado por quem não faz direito. Não é verdade. Obrigada, Miriam. Até mais. Até mais.
E a Receita Federal acabou de liberar o programa para a declaração do imposto de renda esse ano. Tem uma novidade: quem tem direito à restituição vai receber o dinheiro mais cedo. O prazo para entregar a declaração vai de 2 de março até o dia 30 de abril. As restituições vão começar em maio. Serão apenas 5 lotes dessa vez, no lugar de 7. O último vai ser liberado em setembro. Quem tem que declarar? Quem teve renda acima de R$ 28.559 no ano passado é obrigado a fazer a declaração. E uma novidade esse ano é que os gastos de patrões com o pagamento da Previdência Social de empregados domésticos não podem mais ser deduzidos do imposto de renda. Vamos saber agora de previsão do tempo. Jaqueline Brasil, Jaque Apostos. Bom dia, Jaqueline. Para não perder o costume, você começa falando de chuva. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. Hoje pode chover em quase todo o país, só que 2 regiões merecem mais atenção hoje, o Nordeste e o Sudeste, porque é exatamente onde o risco de temporal é maior. No Sudeste tem uma nova frente fria que se formou mais uma vez na costa de São Paulo e vai provocar chuva forte em todo o estado. Foi o que já aconteceu ontem em Piracicaba, no interior paulista. Teve enchente na cidade, carros ali foram arrastados, ficaram boiando e esse homem foi arrastado e levado pela água, mas ainda bem ele foi salvo. A Defesa Civil emitiu alerta para chuva forte e volumosa para todo o estado de São Paulo no período da tarde de hoje até amanhã. Vamos olhar aqui então como é que está o tempo na capital paulista. Céu meio nublado, sol tentando aparecer, máxima de 31 graus e a previsão é que o temporal venha no meio da tarde. Em Minas Gerais e no Rio pode chover à tarde, só que de uma forma bem mais isolada, e no Espírito Santo, em quase todo o estado, o tempo fica firme. Já no Nordeste, a condição de chuva forte é para praticamente toda a região e são esses 2 sistemas que vão provocar o temporal. Já choveu durante a madrugada no Recife e os moradores ficaram assustados com a quantidade de relâmpagos. E nas próximas horas pode chover mais, Ana. Portanto, riscos temporais no Sudeste e no Nordeste. Nas outras regiões, como é que fica o tempo? Vamos começar pelo Centro-Oeste, Ana. Tem pancadas de chuva isolada, essa pancada, especialmente em Mato Grosso. No Norte pode chover em quase toda a região. Vamos dar um pulinho em Ilha do Mosqueiro, que fica a 70 quilômetros de Belém. Essa imagem é ao vivo. Vocês estão vendo aí que está chovendo bastante, gotículas na nossa câmera. Vai chover mais ainda à tarde, máxima de 32 graus. Vai esquentar também no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, que aí sim o tempo vai ficar firme com muito sol. Em Porto Alegre, máxima de 31. No Rio, mais um dia muito quente, 37, 32 em Cuiabá, 29 em Natal, calor em todo o país. Agora, amanhã, gente, o risco é de temporal e mais severo, especialmente nessas áreas aqui em vermelho, com destaque mais uma vez para o Sudeste. Chuva muito volumosa aqui em São Paulo amanhã, no Rio entre sexta e sábado e em Belo Horizonte durante o fim de semana. A previsão, por enquanto, é de muita chuva e temperatura mais baixa para os próximos dias e durante o carnaval, Ana. Mas amanhã a gente faz aí uma previsão um pouco mais detalhada. Sexta e sábado já temos desfiles aqui no Rio do Grupo A e é o que tudo indica, são os dias de chuva mais forte, né? A gente atualiza amanhã, Jaqueline. Obrigada. Até amanhã. E autoridades da Alemanha estão tratando como terrorismo o ataque armado que deixou 9 mortos em 2 bares na cidade de Hanau. E indicaram que o criminoso tinha motivações xenofóbicas. O inquérito está em andamento. Cecília Malan está acompanhando. Cecília, bom dia. O que já se sabe sobre esse ataque? Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Olha, a Procuradoria Antiterrorismo da Alemanha assumiu essa investigação e as autoridades apontam que logo após o ataque, o assassino, um alemão de 43 anos, fugiu para casa e se matou. Segundo a imprensa alemã, ele teria manifestado posições de extrema-direita em uma confissão por escrito e em um vídeo. Um segundo corpo foi encontrado com marcas de tiro na casa do criminoso e seria da mãe dele, de 72 anos, de acordo com o ministro do Interior do estado alemão de Hesse, onde fica Hanau, uma cidade de 100 mil habitantes. O ministro também confirmou que o assassino tinha posse legal de armas. Nos 2 bares atacados, boa parte da clientela era de origem curda e o governo da Turquia confirmou que há turcos entre os mortos.
Um porta-voz da presidência turca pediu o esforço máximo das autoridades alemãs para esclarecer esse crime e disse que o racismo é um câncer coletivo. Ana. Obrigada, Cecília. Até já. E nos Estados Unidos, um casal de policiais que estava de folga conseguiu evitar um assalto num restaurante sem dar um único tiro. Isso aconteceu no estado do Kentucky. Chase e Nicole McCown estavam jantando quando perceberam o assaltante rendendo o caixa do restaurante, você vê na imagem. Os dois, então, se levantaram e deram voz de prisão ao bandido que fugiu. Chase e Nicole perseguiram e prenderam o assaltante 2 quarteirões adiante. O casal disse que estava na hora certa e no lugar certo e que o treinamento deles foi fundamental para frustrar o assalto. Ainda nessa edição, a gente volta a falar ao vivo da crise na segurança pública no Ceará. E a seguir, já passa de 2.100 o número de mortos por causa do novo coronavírus. Entre as vítimas estão 2 japoneses infectados dentro do navio que ficou em quarentena. Aqui no Brasil, a preocupação é com a escalada da dengue. Em Brasília, o governo montou tendas na frente dos hospitais para atender os pacientes. E ainda o adeus ao cineasta José Mujica Marins, o Zé do Caixão. 8h20 agora, horário de Brasília. A gente volta já. A escalada da dengue nesse verão está mobilizando as autoridades de saúde. Em Brasília, tendas montadas na frente de hospitais vão ser usadas para agilizar o atendimento. A Flávia Varenga tem os detalhes. Bom dia, Flávia. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Aqui no Distrito Federal a situação é muito ruim. Esse ano foram registrados 1.780 casos notificados de dengue, um aumento de 294% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, em frente a 7 hospitais públicos e também em frente a algumas UPAs, a Secretaria de Saúde montou tendas como aquelas ali atrás de mim, onde as pessoas com sintomas da dengue são atendidas. Sintomas da dengue são dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo e também manchas vermelhas na pele. Lá dentro elas fazem uma triagem e algumas, as mais graves, já recebem até soro na veia. Agora, os números totais da dengue em todo o país também assustam. Entre 29 de dezembro e o dia 1º de fevereiro foram 94.149 casos em todo o país. Isso representa um aumento em relação ao mesmo período do ano passado de 71,8%. E os estados com a maior quantidade de casos notificados são São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ana Paula. Obrigada, Flávia. Falando agora de outra doença que preocupa, o número de mortos na China continental em consequência da epidemia do novo coronavírus passa de 2.100, com quase 75 mil casos confirmados. Fora da China, são mais de 1.000 casos, a maioria naquele cruzeiro que está atracado no porto de Yokohama, no Japão, e que ficou sob quarentena por 2 semanas. O governo japonês anunciou hoje a morte de 2 pessoas que contraíram o vírus a bordo desse navio. O correspondente Carlos Gil acompanhou a movimentação durante todo o dia e tem as informações direto de Yokohama. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Os 2 passageiros que tiveram a morte confirmada hoje já não estavam mais a bordo do navio. Um homem de 87 anos tinha desembarcado no último dia 11 e sido encaminhado para um hospital. Uma mulher de 84 anos tinha saído do Diamond Princess no dia 12 e também tinha sido internada. Além da morte desses 2 passageiros, o governo japonês confirmou que 2 agentes de saúde que estavam trabalhando no Diamond Princess estão infectados com o novo coronavírus. O navio é hoje o maior foco do vírus fora da China. São quase 700 casos em todo o Japão, 90% deles relacionados de alguma forma com o navio Diamond Princess. Isso vem gerando muitas críticas à atuação do governo japonês no controle da epidemia. Médicos japoneses, órgãos internacionais também dizem que talvez o navio não fosse o melhor lugar para abrigar uma quarentena. O governo japonês se defende dizendo que não havia outra alternativa. Ontem, 443 pessoas desembarcaram, foi o fim da quarentena para elas. Essas pessoas fizeram teste, fizeram o exame deu negativo, elas não tinham sintomas e puderam sair. Hoje, o desembarque continuou acontecendo por aqui, cerca de 500 pessoas, essa era a expectativa de desembarque. Na sexta-feira, amanhã, também haverá mais pessoas que poderão sair, mas o drama não acaba por aí. Sobretudo, os tripulantes do navio terão que esperar um pouco mais para sair aqui do porto de Yokohama.
Bom, por aqui, o segundo exame dos brasileiros que estão em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, deu negativo para coronavírus. O último exame deve ser feito no domingo. Se todos derem negativo, o grupo vai ser liberado na quinta-feira da semana que vem. O Brasil não tem nenhum caso confirmado da doença. O velório do maior cineasta brasileiro de filmes de terror, José Mujica Marins, vai ser aberto ao público hoje à tarde no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Glória, é difícil separar o cineasta do seu personagem mais famoso, né, o Zé do Caixão? Pois é, Ana, não tinha jeito, né? Os dois se misturavam o tempo todo. Eu estive com ele em algumas entrevistas e aquelas unhas realmente sempre chamavam a atenção. Quem não conhece e quem nunca se assustou com o famoso Zé do Caixão? O mestre dos filmes de terror e pioneiro do gênero no Brasil tinha 83 anos. José Mujica Marins dizia que a inspiração vinha dos pesadelos. De um deles nasceu o coveiro Zé do Caixão, que provocava sustos e às vezes fazia rir com as unhas enormes. O ator Matheus Nastergalli interpretou Mujica numa minissérie sobre a vida do cineasta. O Mujica se misturou com o Zé do Caixão, assim como Charlie Chaplin se misturou com seu Carlitos. Aprendi muito com ele. O personagem surgiu em 1964, no longa-metragem A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E foi a estrela também de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Zé do Caixão é o culpado. A ditadura não deu trégua. Os filmes sofreram com a censura e Mujica chegou a ser preso. Mas não parou. Fez fama internacional, como o Coffin Joe. Erga-te, Cavalcante. José Mujica Marins foi um cineasta que, sem dinheiro, sem estudo e sem costas quentes, conseguiu realizar mais de 40 longas-metragens. Eu cuido! O terceiro e último filme do Zé do Caixão, Encarnação do Demônio, foi rodado em 2008. Penso que eu estou vencido, enfraquecido pelo tempo. Muitos críticos consideram José Mujica Marins o maior cineasta brasileiro. Em 2015, ele foi homenageado com uma exposição aqui no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. E esse também foi o lugar escolhido pela família para a despedida. O velório será aberto ao público e deve ter, inclusive, projeções de cenas de alguns filmes. Até lá! Até lá! José Mujica Marins estava internado desde o dia 28 de janeiro e morreu ontem à tarde de broncopneumonia. O enterro vai ser amanhã, ao meio-dia, no cemitério São Paulo, na zona oeste da cidade, Ana. E velório hoje já aberto ao público para as últimas homenagens. Glória, obrigada. Isso. A gente volta a seguir com os bastidores da nova crise entre governo e Congresso. Dessa vez, quem está no olho do furacão é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. E chegou a hora, hoje, a abertura oficial do Carnaval de Salvador. 8h30 agora, horário de Brasília. A gente volta já. Estamos de volta com a nova polêmica entre Executivo e o Congresso. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, disse que o governo é vítima de chantagem do Congresso. Juliana Morrone já aqui para contar mais disso para a gente. Juliana, bom dia. Essa declaração causou mal-estar por aí. Sim, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Mal-estar e reação dos presidentes da Câmara e do Senado. A fala do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional do Governo, foi durante um evento transmitido pelas redes sociais do presidente Bolsonaro. Era a cerimônia da troca da bandeira, transmitida pelas redes sociais do presidente Bolsonaro. A imagem não mostra o ministro Augusto Heleno conversando com os ministros da Economia e da Secretaria de Governo. Apenas a fala foi captada. Dizia respeito à negociação do Planalto com o Congresso sobre o controle do orçamento. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. A declaração foi publicada pelo jornal O Globo. O Palácio do Planalto e o Congresso vinham tentando nos últimos dias fechar um acordo. Em questão, a derrubada de vetos do presidente ao chamado orçamento impositivo, que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares. Tanto o governo quanto parlamentares querem garantir uma fatia maior de recursos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu a declaração do ministro. Uma pena que o ministro, com
tantos títulos, né, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Eu não vi por parte dele, né, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar, né, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas. O ministro Augusto Heleno voltou a falar sobre o assunto numa rede social. Apesar de a declaração ter sido numa cerimônia com transmissão da própria presidência, reclamou de invasão de privacidade e disse que externou a visão dele sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que reduz, segundo ele, substancialmente o orçamento do Poder Executivo e de seus respectivos ministérios. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também reagiu, mas em nota. Falou que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento, que o momento mais do que nunca é de defesa da democracia, independência e harmonia dos poderes para trabalhar pelo país. O acordo e também a sessão do Congresso para votação dos vetos no orçamento ficaram para depois do Carnaval, Ana. Ok, outro assunto aí em Brasília é que um dos donos da empresa acusada de fraudes nas últimas eleições afirmou que prestou serviço para algumas campanhas, entre elas a de Jair Bolsonaro e a de Fernando Haddad. Essa declaração foi naquela CPI mista do Congresso que investiga toda essa história. Ana, e no caso, o dono da empresa, Lindolfo Alves Neto, já é investigado na Justiça e, por isso, ele se recusou a jurar dizer a verdade na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Lindolfo Alves Neto disse que não iria produzir provas contra si. Ele afirmou que foi contratado por políticos, entre eles os candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, na época do PSL, mas disse que desconhecia o conteúdo das mensagens. O conteúdo, nós acreditamos ser de responsabilidade das pessoas que estão contratando. Lindolfo confirmou que algumas mensagens enviadas pela campanha de Bolsonaro foram apagadas da memória dos computadores da empresa, mas não deu detalhes, diz que pode ter sido de propósito ou por erro no sistema. A relatora da CPMI, deputada Lídice da Mata, defendeu uma fiscalização mais rigorosa para as empresas de marketing digital. A assessoria de Jair Bolsonaro não enviou uma posição. Já a assessoria de Fernando Haddad afirmou que foi contratado um plano de comunicação que incluía disparos de mensagens via WhatsApp quando ele assumiu a candidatura do PT e que a contratação desse serviço foi feita por uma empresa terceirizada que já utilizava a plataforma e custou R$80 mil. A ministra Cristina Peduzzi é a nova presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É a primeira mulher a assumir esse cargo. Cristina Peduzzi chegou ao TST em 2001. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, foi procuradora da República e procuradora do Trabalho. No discurso de posse, ela disse que cabe ao Poder Judiciário aplicar a lei, evitando que ele substitua outros poderes. Na presença do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, fez uma homenagem às mulheres trabalhadoras da Justiça e às jornalistas, e foi aplaudido. O novo vice-presidente do TST, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, e o novo corregedor da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Correia da Veiga. Os empossados ficarão nos novos cargos até 2022, Ana. Tá certo. E, Juliana, mais um outro assunto aí com você, que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar o ex-presidente Lula, com base na Lei de Segurança Nacional. Essa legislação foi usada na ditadura contra opositores. Ontem, o ex-presidente já, inclusive, prestou depoimento. Qual é a acusação de agora, Juliana? A investigação, o inquérito, Ana, é por calúnia ou difamação contra o presidente Jair Bolsonaro. O inquérito está sob sigilo. Em novembro do ano passado, Lula afirmou que não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano. Aspas. O artigo 26 da Lei de Segurança Nacional prevê pena de até 4 anos de prisão para quem imputar crime ou fato ofensivo à reputação dos presidentes da República, da Câmara, do Senado ou do Supremo Tribunal Federal.
O ex-presidente Lula foi ouvido ontem por pouco mais de 1 hora na Justiça Federal em Brasília. O depoimento foi num inquérito que investiga se o ex-presidente editou uma medida provisória para favorecer montadoras automobilísticas em 2009. Segundo o Ministério Público, em troca, Lula teria aceitado a promessa de 6 milhões de reais para a campanha eleitoral do PT. O ex-presidente negou ter feito o acordo e se reunido com empresários. Eu não discutia com a indústria automobilística ou com quem quer que seja a medida provisória. A medida provisória era discutida primeiro com os ministros que tinham interesse na área econômica de fazer a medida provisória e depois a medida provisória chegava a mim quando ela já tinha concluído todo o andamento dela até chegar na presidência da República para ele assinar e mandar para a Câmara. Então, ontem houve esse depoimento na Justiça Federal e o outro depoimento na Polícia Federal na acusação de calúnia e difamação. E o ex-presidente Lula é réu em outras 6 ações, Ana. É isso. Obrigada, Juliana. Até já. Nada. E o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, foi solto ontem à noite depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A decisão também coloca em liberdade o irmão dele, Brito Miranda Júnior. Os dois foram presos em setembro do ano passado durante uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de mais de 300 milhões de reais do governo do estado. Os irmãos sempre negaram as acusações. Nos Estados Unidos, o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, participou pela primeira vez de um debate entre os pré-candidatos que disputam a nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais americanas. Em alta nas pesquisas, o bilionário foi alvo de duras críticas dos colegas de partido. Bernie Sanders, que lidera as pesquisas, lembrou que Bloomberg apoiou a polêmica política de segurança do Departamento de Polícia de Nova York, que permitia que qualquer pessoa fosse parada e revistada na rua. Bloomberg se desculpou. Pete Buttigieg, estrela em ascensão do Partido Democrata, disparou contra os dois. Disse que Sanders é um socialista que acredita que o capitalismo é a causa de todo o mal. E Bloomberg, um bilionário que pensa que o dinheiro é a fonte de todo o poder. Os outros pré-candidatos também partiram para o ataque na briga para ver quem ganha o direito de enfrentar Donald Trump nas eleições de novembro. E a seguir, você vai ver ao vivo a festa da lavagem das ladeiras de Olinda. E ainda está quase tudo pronto para o desfile das escolas de samba do Rio. A gente mostra os últimos ajustes e também alguns segredinhos. É já já. Agora, 8h42, horário de Brasília. Estamos de volta e é hoje a abertura oficial do Carnaval de Salvador. Vamos para lá então falar com a repórter Georgina Mainar. Georgina, bom dia. A abertura hoje é oficial, mas na verdade a festa aí começou no fim de semana e não parou até hoje. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Pois é, agora a festa só acaba na quarta-feira de cinzas. Eu estou no Circuito Osmar, o circuito mais antigo do Carnaval de Salvador. Por aqui devem passar mais de 15 atrações só hoje. E olha, já está tudo pronto, hein? Mas como você disse, o Carnaval não oficial já acontece desde o fim de semana. Ontem, na Barra, milhares de foliões acompanharam o circuito Sérgio Bezerra ao som das bandas de sopro e percussão. E esse circuito, no dia anterior da abertura oficial, é tradição há 40 anos. Hoje, a entrega das chaves ao Rei Momo vai ser no fim da tarde, no Farol da Barra. A abertura vai ser comandada por Carlinhos Brau, que vai desfilar com 150 percussionistas. Imperdível! Georgina Mainar para o Bom Dia Brasil. De Salvador, vamos para Olinda, porque lá também o carnaval começa oficialmente hoje. A Bianca Carvalho já está lá com uma turma bem animada, hein, Bianca? Bom dia! Animada, animadíssima. Sabe aquela história, Ana, que dizem assim, as coisas têm o peso que a gente dá, né? Pois eles não dão peso nenhum. Vão trabalhar no carnaval, estão trabalhando já desde cedo, só que estão trabalhando e frevando. Tem gente que faz, ó, que faz da... Cadê? Quer dizer que essa vassoura aqui é a sombrinha, é? Vai lá, faz teu frevo aí, homem. Vê que coisa linda, né? Eu acho isso maravilhoso. É gente que nasceu com alegria na veia. Tem frevo no DNA. São 100 garis que estão varrendo aqui e também lavando as ladeiras, preparando, deixando tudo bonito, perfumado.
para a abertura do carnaval mais tarde. Claro, abertura oficial, tá, gente? Porque a gente tem aqui carnaval desde o feriado de 7 de setembro do ano passado. Que o povo tá brincando. É bom demais carnaval com frevo, né? É bom demais, maravilhosa! Trabalhando e frevando. Trabalhando e frevando. Então bora simbora. Bora embora. E assim vão, gente, limpando todas as ruas e ladeiras nesse percurso aqui, que é o percurso da folia. Festa linda, Ana, você precisa conhecer. Ana! Festa linda mesmo, bem animada. Obrigada, Bianca. E no Rio, falta muito pouco para o desfile das escolas do Grupo Especial. Nos barracões, o clima é aquele, né? De correria, de muita dedicação para deixar tudo perfeito para o público. Este é o ritmo do carnaval dentro do barracão. Tá perto da hora de ir embora, agora às 10 da noite? Não tá nada, vai a madrugada toda. Tem que continuar, tem que ser um ritmo. Esse é outro ritmo do carnaval. Por mais que esteja 99% pronto, sempre aparece 1% que está faltando. Aí é a hora que a gente vira. Na reta final, carnavalesco também passa a madrugada no barracão. Cid Carvalho é da Beija-Flor. Tem ideia de que horas sai daqui hoje? Eles vão ficar de cara feia, será? Acho que não, né? Vamos contar para eles agora? São todos meus amigos, pessoas que me acompanham há muito tempo. Na verdade, nós não temos hora. Paulo Barros, da Unidos da Tijuca, também acompanha tudo de perto. Teste de luz, de equipamento, de tudo. Ele mostrou à nossa equipe o teste de uma das alegorias da escola. A grande geleira vai para a Avenida Recolhida e só será erguida na entrada da Sapucaí. O carro vai fazer um alerta sobre a poluição dos oceanos e o aquecimento global. As geleiras estão se desfazendo e eu não ia falar não, mas vou falar. Oba! Tá? Lá no topo da geleira eu tenho uma figura de um urso que ele protege a sua cria, né? Porque os animais eles estão sofrendo muito com isso. São nos barracões que milhares de profissionais do carnaval demonstram a dedicação pela escola. Um trabalho de muitos meses. E todo o esforço é para que tudo esteja perfeito nos 70 minutos que a escola tem para cruzar esta avenida. A chegada na Praça da Apoteose é um momento de redenção de todos os que trabalharam. A Marquês de Sapucaí está liberada pelo Corpo de Bombeiros para receber a multidão. Quase 500 mil de pessoas vão passar pelo sambódromo no carnaval. 70 mil por dia só nas arquibancadas e camarotes, que também correm contra o tempo. É um corre-corre sem precedentes, é nome, é listagem, é todo chegando, é coisa para lá e para cá, bebida que não chegou a tempo, é uma loucura. Loucura, corre-corre e união. Todos trabalham juntos e sincronizados. Este é o espírito do Carnaval do Rio, antes do samba começar e encher a avenida de emoção. Tá chegando. Já, no próximo bloco, a gente traz as últimas informações ao vivo da crise na segurança pública do Ceará. E ainda, mais um caso triste de racismo no futebol. Dessa vez, a vítima foi o goleiro do Vasco. 8h51 agora, horário de Brasília. Voltamos a falar do motim dos policiais militares no Ceará. Um avião com agentes da Força Nacional de Segurança saiu agora há pouco de Brasília, rumo ao estado. Isaac Macedo aqui de volta para atualizar as informações para a gente. Isaac. Oi, Ana. Olha, a Força de Segurança Nacional deve reforçar o policiamento aqui no Ceará por 30 dias. Agora há pouco, um avião com agentes deixou Brasília em direção ao Ceará por volta de 8h20 da manhã. Outra aeronave deve sair no período da tarde. Ontem, agentes saíram de Pernambuco também em direção ao Ceará. Os policiais militares cobram melhorias salariais. Grupos estão esvaziando pneus de viaturas como forma de pressionar o governo. Um PM foi preso depois de incendiar um carro.
Nós falamos mais cedo que isso teria acontecido na cidade de Juazeiro do Norte, mas a informação correta é que foi na cidade de Crato, que é um município vizinho que fica na região sul. Em Sobral, na região norte aqui do Ceará, o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, foi atingido por 2 disparos quando tentava entrar num batalhão usando uma retroescavadeira. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Sobral, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferido para o Hospital do Coração, onde está internado. Segundo o boletim médico, Cid Gomes não corre risco de vida. Ana. Obrigada, Isaac, pelas suas informações. E outra notícia aqui, já já a gente fala do esporte com a Carol Barcelos, mas antes uma informação de que os petroleiros decidiram suspender temporariamente a greve que completaria hoje 20 dias. A Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos filiados tomaram a decisão para poder participar amanhã de uma reunião de mediação com a Petrobras, proposta pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra. A greve começou depois que a Petrobras anunciou que desativaria uma unidade de fertilizantes no Paraná, o que, segundo os sindicatos, provocaria a demissão de 1.000 funcionários não concursados. Agora sim, Carol Barcelos aqui para falar de esporte, porque ontem foi muito futebol, né, Carol? Tá Bom variado, dia. Viu? Vamos começar por onde? Vamos começar por Libertadores? Bom dia para todo mundo. Olha só, foram vários torneios, mas a gente começa falando do Internacional, que está disputando com o Tolima, da Colômbia, uma vaga na fase de grupos. O jogo ontem foi na Colômbia, os times ficaram no 0-0. Jogo de volta semana que vem no estádio do Inter, o Beira-Rio, em Porto Alegre. Lembrando, como a gente já falou aqui algumas vezes, né, o Inter avançando, cai no grupo do Grêmio e aí a gente pode ter um Grenal, né? Pode ter um clássico. Da Libertadores, a gente vai para outra competição continental, a Copa Sul-Americana e outro 0-0, viu? O Vasco foi até a Bolívia, segurou o resultado contra o Oriente Petroleiro. Teve esse lance bonito, essa bola no travessão, Thales Magno. E teve um susto também, no último lance do jogo, uma bola no travessão também. Como tinha vencido o primeiro jogo no Rio, o Vasco avançou para a segunda fase. E já garantiu assim, gente, uma premiação de R$1.600.000. O Vasco enfrenta aí uma crise financeira, então faz toda a diferença ter garantido essa premiação. E olha, essa semana, aqui no Bom Dia Brasil, nós mostramos um crime de racismo durante um jogo do Campeonato Português. Ontem aconteceu de novo no jogo do Vasco. Um torcedor do Oriente Petroleiro chamou um jogador do Vasco de macaco. Fica muito claro aí na leitura labial, a câmera registrou. E dá pra ver bem o rosto dele, né? Fica pra claro, ser punido, identificar, é o que a gente espera agora, uma punição. O goleiro reserva Alexander falou pro árbitro o que tinha acontecido. Vários jogadores reclamaram, mas a arbitragem ainda mostrou cartão amarelo pro Ricardo Graça. Como a Ana falou, a gente tem um registro, fica claro ali, o crime está registrado. A gente espera agora para ver qual vai ser a punição. Que tenha, né? É o mínimo, né? Mudando agora de campeonato, ontem Flamengo e Independiente del Valle, do Equador, se enfrentaram na Recopa Sul-Americana, que é um tirateima entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. A Recopa também é disputada em jogos de ida e volta. Ontem foi no Equador, em Quito, então tem altitude, né? 2.850 metros. Faz toda a diferença. Independiente del Valle, mais acostumado, saiu na frente com o Murillo, fez 1-0. E aí é o lance do Bruno Henrique, que ele marca o gol, mas é o lance da pancada dele no goleiro. Machucou a perna direita, saiu do jogo de ambulância, foi direto para o hospital, saiu com muita dor, o Bruno Henrique. E o Pedro, que entrou no lugar dele, virou para o Flamengo, fez 2-1. Mas depois teve esse lance do pênalti, o Pellerano de pênalti empatou. O jogo de volta é na quarta-feira de cinzas e aí vai ser no Maracanã. Atualizando a situação do Bruno Henrique, ele deixou o hospital de bota ortopédica, mas não teve fratura. Agora, para fechar, ontem teve também Copa do Brasil, Náutico e Botafogo, pela segunda fase da competição. O jogo foi no Recife, Jean Carlos fez 1-0 para o Náutico. O Botafogo empatou com o Bruno Nazário. Aí o jogo foi para a disputa de pênaltis. E brilhou a estrela do goleiro paraguaio Gatito Fernandes, pegou 2 cobranças. O Botafogo se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Teve muito campeonato ontem, né, Ana? Faltou futebol. Com isso, vamos chegando ao fim, então, do nosso Bom Dia Brasil.